programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. E como sempre, aqui nos estúdios, Toninho Barbosa, que nos empresta a sua experiência, o seu carinho, a sua capacidade de poder modular a nossa voz, como diz o César Reis, né? E o nosso programa, como sempre, tem também a finalidade de trazer a vocês não só as notícias, as atualidades do movimento espírita, como também um processo doutrinário de esclarecimento, de orientação naquilo que for possível para os nossos ouvintes. Então temos aqui ainda, nesta semana, estamos aqui com o Geraldo Cardoso, e para suas saudações aos nossos ouvintes. Meus amigos, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos também nesse bloco. E não podemos dispensar a agenda luminosa do Joel Vaz, né, que fará a sua saudação e dará as suas notícias. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito àqueles que carinhosamente têm nos procurado, indo lá no Vanucci e em outros lugares, no Obreiros do Bem, enfim, dizendo do nosso programa. Olha, eu estou impressionado com a audiência da Rádio Rio de Janeiro e, por excelência, o programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Eu tenho recebido, Saruí, uma porção de perguntas que não fazem parte da agendinha, fazem parte do saber do nosso professor Assaruí. Mas como é que eles não mandam? Me diga como é que eles devem fazer. Tem um e-mail, é o Cultura Espírita, né? E eu na verdade, esses endereços eletrônicos, o Neandertal Alves, ele passa isso no último bloco do nosso programa. Sim. E, na verdade, eu lamento, mas no momento agora eu não tenho na minha cabeça o e-mail, porque ele mudou. Ele agora é outro. Mas o ouvinte que tiver o recurso pode ir no site do programa do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Lá tem uma bandeira, tem um flag que diz programa de rádio, programa Cultura Espírita. Se ele for lá, ele vai encontrar o e-mail e poderá mandar a sua pergunta por ali. Então já sabe, a pergunta é para esse endereço. Isso. E para mim é só notícia. Bom, meus amigos, dia 11 próximo, a Associação Espíritas Cabana de Antônio de Aquino comemora 80 anos de atividades. Ela foi fundada em 1934. E para comemorar essa data primorosa, né, de fecundidade ativa na promoção do bem, na divulgação da doutrina dos Espíritos, ela vai promover um seminário com um tema que sempre nos é muito prazeroso: o papel da mediunidade de Chico Xavier na transição planetária. Tema bonito, não é? O mediador será o nosso querido amigo o Geraldo Lemos Neto. E a cabana fica ali na Avenida Paulo e Souza, 298, no Maracanã. Será das 15h30 às 17h30. Entrada franca, e estão todos convidados, dia 11 próximo. Hoje à noite, no Teatro Vanucci, meu querido amigo e confrade, de quem eu tenho um carinho muito grande, o Dirceu Machado, fará uma palestra tendo como tema Respingos da História das Escrituras Sagradas. Olha que coisa bonita, que acuidade para pensar isso, fazer um livro que ele escreveu e construir uma palestra sempre rica, prazerosa, gostosa de ver e de ouvir. O Dirceu, ele é brilhante mesmo e tem vários livros escritos, e essa noite será uma noite imperdível e a gente espera vocês todos lá. Eu recebi um e-mail comovente da minha querida irmã lá de Brasília, a Maria José. E ela chama, dá um título até: Com livros achados no lixo, o morador do Distrito Federal aprendeu a ler e se tornou
médico. Um menino pobre, aos 2 anos de idade ele perdeu o pai, a mãe com 4 ou 5 filhos ficou desorientada, tornou-se alcoólatra e ele foi buscar o seu alimento e da família mexendo no lixo. E ali descobriu livros e descobriu discos de vinil de música clássica. Passou a ouvir e se apaixonou por isso. Com a ajuda da irmã, ele se alfabetizou aos 10 anos, só que ele conseguiu entrar numa escola. E aí então ele começou a estudar, foi trabalhar, e aí então ele conseguiu se matricular numa escola técnica de enfermagem e dali conseguiu chegar a ser médico e voltar para casa para cuidar da mãezinha que já estava velha e cansada. É muito interessante, muito empolgante e é aquela questão de se quiser, você consegue. Tem uma coisa também muito interessante, a mobilização fantástica que aconteceu agora no final do mês, e eu fiquei muito emocionado de ver que a obra social da Dona Meca, no dia 20 passado, se reuniu na Praça do PP, ali na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, com a apresentação de uma programação de apoio aos deficientes físicos. Olhando-os não com o olhar daquele que está impossibilitado de se mobilizar, mas sim com a capacidade de mobilização que eles têm. Ela já que tinha conquistado numa mobilização grande a instalação do elevador das piscinas para que eles pudessem ter acesso aos exercícios físicos, e enfim, é sempre empolgante, muito empolgante esse trabalho do grupo da Dona Meca. O Obreiros do Bem convida a todos para as suas programações. O Obreiros do Bem fica ali na Almirante Alexandrina e com o Hospital Pedro de Alcântara, façam visitas às internas, doem alimentos, enfim, tudo que puderem fazer, nós agradecemos muito. Obrigado, uma boa tarde para todos e fiquem com Deus. Muito bom. Então, dentro do nosso bloco, nós temos agora as perguntas que nos são enviadas pelos ouvintes que estão acessando o e-mail. Os amigos do Joel também podem fazer o mesmo. Nós temos então as nossas perguntas, Joel. Sim, hoje quem pergunta é a nossa ouvinte Jerusa Lima, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Primeira pergunta: como os espíritas entendem essas manifestações violentas no mundo em nome da religião? Olha, o mundo atual ele está passando, e isso os guias espirituais eles são unânimes, por um processo de transformação que irá culminar no início de uma era de regeneração para a humanidade. Ao longo de sua história, o homem sempre foi informado de que o seu caminho tem o destino do encontro com Deus, e que esse caminho é espinhoso, difícil, mas é fadado ao sucesso. Todos nós ouvimos que o mundo é uma escola, e de fato é. Tanto se parece com uma escola que os aprendizes estão em diferentes séries, uns mais atrasados, outros mais adiantados. Os mais adiantados já superaram as fases mais violentas de seus espíritos rebeldes e agora buscam na convivência harmônica as razões para facilitar o seu contínuo aprendizado. Os mais atrasados ainda necessitam alimentar o seu egoísmo com o ódio, a violência e a visão deturpada de que só o poder pela força fará a humanidade curvar-se diante de suas crenças. Esse é o modelo que fomenta as guerras. A ideia de Deus ela está em todas as religiões. E ele se apresenta com os mais variados nomes, dependendo do povo, do país, dos costumes. Em nome de Deus, já foram cometidas as maiores atrocidades, tudo porque o homem reflete a inferioridade do mundo em que vive. Assim, na escola da vida, os mais atrasados estarão ainda imersos na violência de suas crenças, impondo suas ideias através das guerras, na ilusão de que assim agradam a Deus. Porém, nós acreditamos que os mais adiantados nessa escola sempre estarão agindo para superar o mal com o bem. O mal é uma circunstância eventual. O bem é para sempre.
Isso está no currículo da Escola da Vida. Muito claro. A Jerusa ainda faz uma perguntinha. Será que um dia haverá entendimento entre os homens sobre as questões religiosas? Olha, é atribuída uma frase a Leon Denis que diz o seguinte: as religiões do futuro serão como o Espiritismo. Essa observação que se atribui a Leon Denis é em função de uma pergunta que foi feita dizendo o seguinte: o Espiritismo será a religião do futuro? Então ele responde, não que o Espiritismo será a religião do futuro, mas que as religiões do futuro serão como o Espiritismo. Então nós temos todos a esperança de que quando esse tempo chegar, as religiões estarão plenas dos ideais que hoje são cultivados pelo Espiritismo. O amor e o perdão, a solidariedade, a generosidade permitirão que os homens se entendam em níveis civilizados e edificantes. Isso não pode ser visto como se fosse um sonho distante, e sim deve ser cultivado como algo que pode ser praticado. No ditado popular, ele diz que todo caminho longo tem início com o primeiro passo. E não é assim mesmo que acontece? A era do entendimento entre os homens, ela passa pelo caminho da discórdia, onde cada um acha que tem razão em seus pontos de vista. Vale lembrar o que está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 16, que diz: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A mensagem do amigo Nazareno é clara. Quando se refere às ovelhas que são de outro aprisco, mas que apesar disso devem ser agregadas para que todos sejam um só grupo, está claro que nessa promessa Jesus diz que para as ovelhas estarem todas juntas é preciso que se entendam e se respeitem. Nesse dia, o pastor será um só. Nesse dia, todas as religiões se entenderão. Muito bem. E, finalmente, a terceira pergunta da Jerusa. É só o Espiritismo que está explicando a transição planetária? Bom, antes de mais nada, para darmos uma resposta adequada, é preciso explicar que, segundo o Espiritismo, entendemos transição planetária como sendo o processo pelo qual a humanidade vai sendo conduzida de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Esse processo ele nada tem a ver com as fantasias que marcam um mundo com um fim trágico, com catástrofes, inundações, grandes incêndios, terremotos, visões que explicam que assim tem que ser porque o homem deve pagar por seus pecados. Para os espíritas não é assim. A transição planetária é gradativa. Ela está ocorrendo ao longo do tempo e tem finalidade de permitir aos que merecerem a possibilidade de viverem em um mundo de maiores oportunidades em sua evolução espiritual. Por outro lado, para aqueles que insistem no erro, será dada a oportunidade de recomeçarem em circunstâncias diferentes, percorrendo caminhos de aprendizado até que se identifiquem com o bem. Vale lembrar que várias doutrinas espiritualistas abordam esse tema. Não é só o Espiritismo, cada uma, evidentemente, dentro do seu entendimento, mas com o denominador comum de que o propósito é separar os espíritos progressistas dos que ainda estão sob o domínio das sombras. Um espírito vem se destacando na abordagem desse tema dentro da ótica espírita. O seu nome é Manuel Filomeno de Miranda, e através da psicografia de Divaldo Franco, ele já produziu 2 livros, Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era. A abordagem é interessante e pode esclarecer a contento as suas principais dúvidas sobre o assunto. As obras da codificação espírita, os escritos de Emmanuel, também têm abordagens que podem enriquecer o seu entendimento sobre o assunto. Bem, amigos, nós vamos aqui então fechando esse nosso bloco.
Logo em seguida teremos um intervalo e depois então o nosso querido Geraldo Cardoso voltará com a sua internet do bem. A paz para todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Meus amigos, a Internet do Bem selecionou para o programa de hoje uma mensagem que é exemplo de solidariedade e desprendimento. O autor, no anonimato, deu-lhe o título Apenas Passe Adiante e nos diz: lá estava eu com minha família em férias, num acampamento isolado e com o carro enguiçado. Isso aconteceu há 5 anos, mas lembro-me como se fosse ontem. Tentei dar a partida no carro e nada. Caminhei para fora do acampamento e, felizmente, meus palavrões foram abafados pelo barulho do riacho. Concluí que era vítima de uma bateria arriada. Sem alternativa, decidi ir a pé até a vila mais próxima e procurar ajuda. Depois de 1 hora de caminhada e um tornozelo torcido, cheguei finalmente a um posto de gasolina. Ao me aproximar do posto, lembrei que era domingo e, é claro, o lugar estava fechado. Por sorte, havia um telefone público e uma lista telefônica já com as folhas em frangalhos. Consegui ligar para a única companhia de socorro que encontrei na lista, localizada a cerca de 30 quilômetros dali. Não tem problema, disse a pessoa do outro lado da linha. Normalmente não trabalho aos domingos, mas posso chegar aí em mais ou menos meia hora. Fiquei aliviado, mas ao mesmo tempo consciente das implicações financeiras que essa oferta de ajuda me causaria. Logo seguimos, eu e o Zé, no seu reluzente caminhão guincho, em direção ao acampamento. Quando saí do caminhão, observei com espanto o Zé descer com a ajuda de muletas para se locomover. Santo Deus, ele era paraplégico. Enquanto se movimentava, comecei novamente minha ginástica mental de calcular o preço da sua ajuda. É só a bateria descarregada, uma pequena carga elétrica e vocês poderão seguir viagem, disse-me ele. O homem era impressionante. Enquanto a bateria carregava, ele distraiu meu filho com truques de mágica e chegou a tirar uma moeda da orelha, presenteando-a ao garoto. Enquanto ele trocava os cabos de volta no caminhão, perguntei quanto lhe devia. Oh, nada, respondeu ele, para minha surpresa. Tenho que lhe pagar alguma coisa, insisti. Não, reiterou ele. Há muitos anos atrás, alguém me ajudou a sair de uma situação muito pior. Foi quando perdi minhas pernas e a pessoa que me socorreu simplesmente disse: quando tiver uma oportunidade, passe adiante. Eis a minha chance. Você não me deve nada. Apenas lembre-se, quando tiver uma oportunidade semelhante, faça o mesmo. Somos todos anjos de uma asa só, precisamos nos abraçar para alçar voo. E o autor conclui: se você gostou, não agradeça, apenas passe adiante. Tenha um lindo dia. Meus amigos, nas horas que a dificuldade nos surpreende, temos duas alternativas:
revoltar-nos, desesperar-nos, inquietando inutilmente a todos que estiveram conosco, o que além de não ajudar, só pode complicar o problema? Ou manter a calma, orar e trabalhar na busca de soluções, confiando na misericórdia de Deus, que jamais abandona qualquer de seus filhos. Aqui nos despedimos, com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. As nossas atividades no ICEB no próximo sábado, para você que quer estudar e ampliar ainda mais o seu grau de conhecimento sobre doutrina espírita e mediunidade, você encontrará em Silvio Portugal um verdadeiro parceiro. O Silvio Portugal nos acompanha no ICEB há muitos anos e conhece profundamente a doutrina espírita e o traquejo, a relação da compreensão da mediunidade. Você que gosta da língua Esperanto, a esperança, nós temos o oferecimento de Esperanto Básico 1, de 9h30 às 11 horas, com Altamiro Rocha, e o Esperanto Básico 2, de 11 horas às 12 horas, com Altamiro. O Altamiro conhece profundamente a língua do Esperanto e parceiro do nosso ICEB. Está esperando você para estudar, conhecer e aprofundar esta língua universal. No próximo sábado, de 1h30 às 14h45, Luiz Eduardo Barreira Brandão estará apresentando a sua interpretação e a sua visão da obra Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, psicografado pelas mãos queridas e abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Luiz Eduardo Barreira Brandão, de 1h30 até as 2h45, nos Domínios da Mediunidade, no ICEB, no próximo sábado. E às 3h da tarde, Ivan Tauil Rodrigues. Tema: Ética da Responsabilidade. 3h da tarde, no nosso ICEB, Ivan Tauil Rodrigues. E o tema: Ética da Responsabilidade. Da nossa revista Cultura Espírita, uma excelente entrevista, nós resolvemos trazer 2 perguntas para que você tenha uma ideia de como a nossa revista de outubro está realmente primorosa. Antônio César Perry de Carvalho responde sobre o Pacto Áureo. E a pergunta verdadeiramente importante: qual é o sentido da expressão Pacto Áureo? A expressão se refere a um acordo de ouro. É constituído de 18 itens, com base nas obras de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E o convite é praticar a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrita por Humberto de Campos, depois pseudônimo de Irmão X, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Cria-se, então, o Conselho Federativo Nacional, integrado por entidades federativas e estaduais, e estimula a criação destas onde não existiam. Então, esta caravana da fraternidade, que saiu por todo o Brasil arregimentando e unindo
a pedido do espírito Bezerra de Menezes, teve à frente Lins de Vasconcelos e vários espíritos, como Leopoldo Machado, unindo todo o nosso Brasil. Convido você a dar uma olhada na nossa revista Cultura Espírita deste mês de outubro para aprofundar ainda mais a compreensão do Pacto Áureo. O nosso portal ICEB está sendo totalmente reformulado para novos dias e novos desafios. E você pode, se você tem um smartphone, sistema Android, um tablet, assistir às nossas aulas do ICEB em tempo real online e basta que você baixe o aplicativo www.portaliceb.org.br. E até o nosso próximo encontro. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.